Vamos iniciar então mais uma web, né? Então, na verdade, na web de hoje a gente vai fechar o conteúdo aí do cálculo 3, né? A gente vai estudar mais uma aula de aplicações hoje. E a ideia então é apresentar os exemplos, né? E depois já ficar disponível aí se tem alguma dúvida. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai acabar retomando, né? De certa forma, eu trouxe umas aplicações já até pensando na avaliação, né? Que a gente consegue resolvê-la de uma forma mais rápida, mas não só pensando na avaliação, mas também pensando em pegar alguns problemas aplicados, né? Trouxe problemas envolvendo inclusive a geometria, mas agora do ponto de vista da gente até recapitular algumas regras aí da derivação, né, que vai ser o grande foco, né, da disciplina então do cálculo 3, né, que a gente trabalhou. Então eu vou começar a trabalhar com um problema, né, o problema do volume. Então diz o volume de um cilindro circular reto é dado pela fórmula, né? O volume é π r ao quadrado vezes a altura, né, onde o r é o raio e o h a altura. Né? É o volume do cilindro que a gente estudou lá em geometria espacial, né? Então o cilindro é a área da base vezes a altura. E o que está pedindo nessa questão pede para determinar uma fórmula para a taxa de variação instantânea de V em relação a R, se R variar. Então, o que significa para nós calcular uma taxa de variação instantânea de V em relação a R, né? E o H permanecer constante? Significa que eu quero descobrir qual é a derivada parcial do volume em relação ao raio. Ou seja, eu vou derivar parcialmente a fórmula do volume em relação ao raio. Se eu olhar para essa fórmula πr ao quadrado h, qual que vai ficar essa derivada com o raio ao quadrado? Se vocês quiserem ligar o microfone ou digitar, fiquem à vontade para mim. Derivar o raio ao quadrado, né? Com o π multiplicando e o h também multiplicando. Como que eu poderia escrever essa derivada? Dois π. Ó, o 2 vem para frente. Π. Aí o R copia, né? Isso. Denise não colocou R, mas a Aline já colocou. E o H? O H está multiplicando, né? Então, uma constante multiplicando, quando ela está multiplicando, ela aparece, né? Então, ainda vamos colocar o H. Então, vai ficar 2πrH. Então, essa é a fórmula, né, da taxa de variação instantânea do volume em relação ao raio. Boa noite, Mir. Beleza? Eu vi que vocês... Ó, a Denise já lembrou do 2, daí a Aline já complementou o R, né? Depois lembramos que faltou o H. Tudo bem aqui? Na letra B, pede para determinar, então, uma fórmula para a taxa de variação instantânea de V em relação a H. Agora, ó, se o H variar e o R for constante. Então, é a mesma lógica. Você vai calcular a derivada parcial do volume, mas agora em relação à altura, ao H. Então, para mim derivar πr ao quadrado h, você vai derivar só o h. Quanto que ficaria só a derivada do h em relação a h? Tipo assim, se você tivesse que só derivar o h, né? Esquece que está multiplicando, né? Só derivar h em relação ao próprio h. Fica 1, né? Isso ali. A Ângela colocou 0, Ângela, é 0 só se fosse derivar outra letra, né? Então, tu está derivando a própria letra, né? Daí fica 1. Então, ficaria assim, ó. O
πr ao quadrado está multiplicando tudo com 1, que é o h. Então, a derivada parcial do volume em relação à altura vai ficar simplesmente πr ao quadrado, né? Então, isso aqui seria apenas πr ao quadrado. Então, eu descobri a derivada parcial, ou seja, a taxa de variação instantânea do volume em relação à altura. Então, eu derivo apenas a letra H. Ok para a letra B? Então, a letra C é o mesmo problema, né? A gente está falando, vou até colocar aqui embaixo, aqui do ladinho uma cola, né? Estamos falando do volume de um cilindro, que a fórmula era πr ao quadrado altura, né? E a pergunta pede assim, ó. Suponha que H tenha um valor constante de 4 polegadas, mas que o R varie. Determine a taxa de variação de V em relação a R no ponto onde o raio vale 6 polegadas. Então, se eu pegar da questão anterior, que a gente descobriu que a taxa de variação, né, a derivada parcial do volume em relação ao raio, a gente já tinha derivado, tinha dado 2π, né, RH. Agora, o que pede a questão? A questão pede para supor que a altura seja 4 e o raio 6, né? Então, eu teria que ainda substituir, nesta fórmula final, 2π, no lugar do raio colocar o 6, no lugar da altura colocar o 4. Então, se eu multiplicar 2 vezes 6 dá 12, 12 vezes 4, 48π, né? Então, a taxa de variação, né, é 48π. Né? Taxa de variação do volume, né, em relação ao raio, no ponto que o raio vale 6. Na letra D, agora está pedindo outra coisa. Ó. Suponha que o R tenha um valor constante de 8, mas que o H varie. Então, determine a taxa de variação instantânea do volume em relação à altura. Então, volume, né, a derivada parcial do volume em relação ao H, né, a gente já viu antes, que é 1, então, πr ao quadrado. Então, vai ficar π vezes o raio ao quadrado. Agora, aqui eu quero saber a taxa de variação quando o H é 10 e o valor do R é 8. Né? Então, aqui eu não tenho onde substituir o 10, eu só vou substituir o raio, que é 8. Então, vai ficar π vezes 8 ao quadrado. Então, ao fazer 8 ao quadrado, vai dar 64π. Então, essa é a taxa de variação instantânea do volume em relação à altura no ponto onde o H vale 10 polegadas. Né? Considerando, claro, que o raio tem um valor constante de 8 polegadas. Boa noite para o pessoal que está chegando. A gente está continuando as aplicações, né? Eu falava no início da web que a gente está fazendo as aplicações mais diretas, lembrando alguns problemas, a própria lógica da derivação parcial, né, que é bem importante aqui do cálculo 3, né, e aplicando alguns problemas aí de geometria que a gente vai ver hoje, mas não com a ideia de maximização, mas com a ideia do conceito, né, de lembrar o que é derivada parcial, que representa então uma taxa de variação, né? Então eu vou trabalhar com esses probleminhas hoje. Ok até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos pegar o 2, então. Então, o problema 2 fala o seguinte, ó, que de acordo com a lei dos gases ideais, a pressão, a temperatura e o volume de um gás estão relacionados por P igual a KT
sobre V. Então, você poderia até escrever, ó. P é igual a KT sobre V. Onde K é uma constante de proporcionalidade, suponha que V seja medido em polegadas cúbicas, T medido em kelvins, e que para um certo gás, a constante então, de proporcionalidade seja o K igual a 10. Né? E a pergunta é a seguinte: determine a taxa de variação instantânea. Então, quando eu estou falando de uma taxa de variação, tem que lembrar que eu estou falando de uma derivada, né? Agora, da pressão em relação a quem? Em relação à temperatura. Então, determinar a taxa de variação da pressão em relação à temperatura. Se a temperatura for 80 kelvins e o volume permanecer constante em 50 polegadas cúbicas. Então, o problema é esse aqui, e eu tenho que descobrir, então, a minha derivada parcial de quem? Da pressão, então é o d rho de P, a derivada parcial da pressão, em relação à derivada parcial, né, na variável temperatura, então T. Então, eu vou derivar esta função em relação a T. Então, o que eu tenho que perceber aqui? Que o T, você tem que enxergar que o K e o V são constantes. Né? Pode enxergar esse K vezes um K dividido por um V como uma constante que multiplica o T. E agora eu quero ver se vocês estão entendendo bem a parte da derivada parcial. Então, se eu perguntar qual que vai ser a derivada do T, pensem só no T multiplicando em relação ao próprio T. Então, quanto que fica a derivada parcial de T em relação a T? Se surge a dúvida, né, dá para pensar como que deriva x, né? Como que deriva só o x. Então, colocam para mim no chat, derivada do t em relação ao t fica 1. 1, isso aí. Agora vai ficar este 1 multiplicando por k dividido por v. Então, a derivada do t é 1. Quando eu multiplico k vezes 1 dividido por v, vai sobrar só k sobre v. Agora, o problema dizia o seguinte: olha, eu quero saber essa taxa de variação instantânea quando a temperatura é 80 e o volume é 50. Então, aqui não sobrou T para substituir 80, então eu posso imaginar que esse 80 está incluso na fórmula, mas eu tenho que o volume é 50. E a constante também eu tenho do problema. A constante foi dada lá em cima, 10. Então, eu tenho que fazer 10 dividido pelo V. 10 dividido pelo V, 50. Né? Então, aqui eu poderia simplificar. E eu tenho, então, que essa taxa de variação vai ser representada por 1/5. Ainda dava para nós descobrir aqui a unidade de medida, né? A unidade de medida do valor da constante era polegadas vezes IB sobre K. E embaixo era o volume. O volume era polegadas cúbicas. Então, só para a gente trabalhar essa questão da unidade de medida, polegadas com polegadas cúbicas corta, e sobraria aqui como unidade de medida final 1/5 do IB sobre polegadas quadrada vezes K. Né? Porque o K estava dividido em cima, né? Se passa dividindo, fica embaixo multiplicando, né? E aí, por exemplo, 2. Ok, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida?
diferente, é uma questão de... Lembra um pouco de física do ensino médio, né? Isso aqui você trabalha um pouquinho fenômenos dos transportes, o pessoal usa bastante isso, né? Um pouquinho de física. Vocês já tiveram física? É mais para frente. Sim, né? Então física estuda um pouco dessas formas, dessas aplicações, né? Não sei se eles chegam até nessas leis dos gases, né? Mas a ideia é derivar parcialmente o T, né? Então tem que cuidar muito o que que é a pergunta, né? E quem que você tem que estar trabalhando na derivada. Então vamos fazer mais um problema agora envolvendo área, ó. A área de um triângulo é dada por A igual a 1 meio de A vezes B vezes o seno de θ, onde o A e o B são os comprimentos dos dois lados e o θ, o ângulo entre eles. Suponha então que se o A mede 5, o B mede 10 e o θ é π terços. A letra A pede o seguinte, ó, encontre a taxa segundo o qual A, ou seja, a área, varia em relação a A, se o B e o θ forem mantidos constantes. Então, ó, você quer calcular a derivada parcial da área, então de rho de A, sobre a derivada parcial em relação ao próprio A minúsculo, que é o comprimento. Então, vou derivar a área em relação ao comprimento. Agora, nós temos que olhar a fórmula. A fórmula é 1 meio A vezes B seno de θ. Então, perceba, você tem três variáveis. É uma função de três variáveis. Tem o A, que é o comprimento, o B, né, que é a largura ali, o comprimento dos dois lados, e o seno de θ, que é o ângulo. Você quer derivar aquilo lá em relação ao A. Então, qual que fica a derivada parcial desta função em relação ao A? Alguém gostaria de falar em áudio ou quiser digitar? Eu escrevo. Vamos pensar só no A. Qual que vai ficar a derivada só do A aqui em cima, gente? A derivada do A em relação ao A multiplicando ele mesmo. Multiplicando algum termo. Isso, Denise, eu posso dizer um meio, que o meio está multiplicando na frente o A, né? Então ficaria só um meio. Isso aí, pode ser. Um meio. Quanto que fica o B? O B seno de θ eu posso só copiar? Porque está multiplicando. B seno θ, todo mundo concorda que é só copiar? Porque o B e o seno são multiplicativos. Quando ele é multiplicativo, eu considero constante. Agora, o que que ele pede? Encontre a taxa segundo a qual a área varia, mas agora eu tenho informação, né? Eu tenho medidas aqui no problema. Foi dada a medida do B e do θ, então eu posso substituir, ó. Então, ao substituir esse ponto, você vai ficar 1 meio vezes 10 vezes o seno de π terços. Se eu multiplicar 10 por 1 meio, vai ficar 5. Seno, bom, o seno dá para nós resolver, né? Direto aqui, né? Vamos voltar aqui e já colocar o valor do seno. Quanto é o seno de π terços? Pega a calculadora, né? Veja quanto que vocês acharam. Eu achei 0,8666. Isso, seria de 60 graus, né? 180 por 3 seria o seno de 60, né? Se fossem calcular em graus, né?
Mal tirar isso, o 0,866 seria aproximadamente, né? Isso é a raiz de 2, não, 3 sobre... Raiz de 3 sobre 2, né? Se eu quisesse colocar em raiz. Isso, Edson? Isso mesmo, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho ali 5 raiz de 3 sobre 2, né? Ou, se quisesse colocar em decimal, daria para fazer 5 vezes 0,866, aproximadamente, 4,33, né? Seno de π vezes 5, 4,33, tá? Isso também seria aproximadamente 4,33. Essa é a resposta, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? A gente está derivando a área em relação a uma medida, a medida A, né? Se o B e o θ forem mantidos, então, constantes. Então, vamos para a próxima, a letra B, é o mesmo problema, só está pedindo outra taxa de variação. Encontre, então, a taxa a qual A varia, mas em relação ao θ. Então, nós temos que calcular o seguinte, a derivada parcial do volume em relação ao ângulo θ. Qual que é a taxa de variação do volume em relação ao ângulo θ? Agora, vamos olhar para a questão. Eu tenho 1/2 de A vezes B, então, 1/2 do A vezes o B são constantes que vão multiplicar. Então, quem que você vai derivar? Vai derivar o seno de θ. Se vocês pegar o formulário de vocês e procurar ali no lado esquerdo a derivada do seno, fica quanto? Derivada do seno. Cosseno, né? Cosseno de θ, né? Agora eu tenho que fazer o que nesse problema? Substituir meus valores. Então, eu tenho lá 1/2 vezes o meu A, que é 5, vezes o meu B, que é 10, vezes o cosseno de π terços. Então, se eu multiplicar aqui 5 vezes 10, 50, dividido por 2, 25, né? Vezes o cosseno de π terços. Então, pega a calculadora, cosseno, π divide por 3 igual 0,5, né? Poderia botar fração ou decimal, que aqui daria para multiplicar, né? Se eu multiplicar, então, vezes 25, então 12,5, né? Então, essa é a taxa, segundo a área, varia a θ, né, em relação a θ, se o valor do meu A e o valor do meu B forem mantidos constantes. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Ok? Então, hoje a web mais curtinha. Seria agora para vocês, então, trabalhar na nova lista, né? Que é a lista 10, né? E eu vou deixar aqui para vocês uma mensagem. E aí eu fico à disposição aí para as dúvidas ou as perguntas. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação. Fala, Alisson. Poderia passar dicas para resolver a lista dessa de hoje? Posso. Vocês vão ver que hoje vai estar bem tranquila a lista. Ela é bem parecida com o que eu trabalhei hoje, ó. Eu vou carregar aqui, ó, mas eu passo sim.
Tá, beleza. A do tópico passado, ela é mais pesadinha, né? Porque dava cada questão, demora 1 hora para a gente explicar. Então, essa aqui eu até pensei até na própria avaliação, para vocês focar, né? Na avaliação, mais nesse tipo de questão, já vai ficar a dica, né? Que são questões mais curtas, né? Não aquela do último tópico, eu vou ter que até estudar de que forma. Então, na próxima tópico, eu até vou falar bem certinho, né? No que vocês podem focar mais até para avaliação. Mas em relação às aplicações, eu até trabalhei essa lista aqui em questões que você consegue resolver ela até mais rapidamente, né? Então, por exemplo, o número 1 pede que o comprimento, a largura e a altura de uma caixa são dadas e pede encontrar a taxa de variação instantânea do volume da caixa em relação ao comprimento. Vai fazer muito parecido com o que a gente fez agora. Então, calcula a fórmula do volume, né, que vocês devem lembrar como que é a fórmula do volume, em relação ao comprimento. Então, se o comprimento na caixa aqui é dada pelo valor do L, então vai derivar o volume, tipo assim, né? Deixa eu botar aqui só para situar vocês. Você vai derivar o volume, fazer a derivada parcial do volume em relação ao comprimento, em relação ao L, né? Derivar o volume em relação ao lado. Na letra B, pede para encontrar a taxa de variação do volume em relação à largura. Aí tem que só olhar o que é a largura, né? Derivada do volume em relação à largura. A largura é o segundo termo, é o W. Então, derivada do volume em relação ao W. A C, a taxa de variação instantânea do volume da caixa em relação à altura. Então, a altura é o valor do H. Então, vai fazer a derivada parcial do volume em relação ao H. Tranquilo, Alisson, até aqui? Beleza. Aí a 2 pede um pouquinho diferente aqui, só para um mostre, mas se você, tipo assim, você tem o volume, que tem uma fórmula, né, do cone, e pede para mostrar que se a altura permanece constante enquanto o raio varia, então o que eu posso dizer do volume? Então aqui você tem, na verdade, uma variação do volume em relação ao raio, uma derivada parcial, foi montada essa derivada, então você vai derivar aquela função, vai substituir aqui e vai ter que mostrar que isso é igual a 2 vezes o volume dividido pelo raio. Então você só troca o V pela fórmula do volume, aí vai simplificar e vai chegar numa equação equivalente. Aí a questão 3 pede para dar o valor do comprimento de uma diagonal do retângulo, da fórmula, e aí tem que variar, pede para calcular a taxa de variação em relação tanto a x, né, quando y é constante, e aí, deixa eu ver, é só do x, deixa eu ver, x, isso, então vai derivar parcialmente em relação ao x, né? Então, o que dá para dar de dica nessa letra D, na 3, perdão, é que tu vai abrir isso aqui como uma raiz quadrada, elevado a 1/2, né? E aí tu vai aplicar a derivada parcial do D em relação ao x, né? Então vai derivar parcialmente aqui o x. Aí tem que lembrar um pouquinho da regra da cadeia, né? Abaixar o meio para frente, copia o U, subtrai o U, faz vezes a derivada do D dentro. Vou passar umas dicas então, tá? Não vou resolver. A 4 é muito parecido com o que a gente fez antes dos gases ideais, só ele pede a taxa de variação do P em relação ao T. Pede a taxa de variação do P em relação ao T. Então é muito parecido com a de antes, só que como o V está para cá, antes de aplicar a derivada, você pode jogar o V para o outro lado, dividindo, né? E aí aplica a derivada parcial.
Dá para isolar a fórmula, que ela vai ficar bem parecida com que a gente tinha antes lá, fica igual, na verdade. Kt sobre o V passa dividindo. Aí você faz, então, ó, a taxa de variação da pressão, P. Então, vai calcular a derivada do P em relação a T. Então, derivada parcial do P em relação ao T. E a última fala de uma placa que é dada por essa expressão. Se a distância for medida em centímetros, acha a taxa de variação da temperatura em relação à distância percorrida ao longo da placa, tanto em x quanto em y. Aí nessa aqui você vai ter que fazer as duas, né? Vai fazer a derivada da temperatura do T em relação ao x e depois substituir o ponto aqui, o valor do x e do y. E por último, a derivada da temperatura em relação ao meu y. Tudo bem até aqui? Alisson, mais ou menos isso que tu queria, dar uma olhada geral na lista? Quanto tempo para postar o vídeo? Até amanhã, Alisson. Essa plataforma me libera só até amanhã, mas amanhã cedo já está lá, né? Geralmente eu sempre consigo colocar no sábado de manhã. Sim, Aline, vamos lá. A Aline pediu se daria para nós olhar lá na 5/9, a lista 5/9. Vou baixar aqui a listinha para nós olhar rapidinho. Vamos lá. Ó. Faça girar um triângulo retângulo de hipotenusa H em torno de um dos seus catetos, girando então um cone circular reto. Qual é o volume máximo do cone? Essa questão aqui, para a gente começar a trabalhar ela, dá para a gente lembrar, né, que eu quero girar em torno do plano aqui, né, tipo se fosse fazer isso aqui, ó. A gente vai girar um triângulo retângulo, né, um triângulo retângulo, hipotenusa H, né, em relação a esse eixo central aqui, para formar um cone circular reto. Né? Então, quero formar um cone circular reto. Deixa eu fazer o seguinte, Aline, para facilitar aqui a minha explicação, eu tenho ela digitada. Vou puxar aqui a resolução, acho que fica mais fácil eu mostrar para vocês do que eu desenvolver toda ela. Pode ser? Vou puxar aqui a minha apresentação. Esses dias eu achei. Só deixa eu encontrar aqui meus arquivos. Aqui, né? Faça girar um triângulo retângulo de hipotenusa H, né, em torno de um dos seus catetos, né, gerando um cone circular reto. Então, qual é o volume máximo do cone?
Então, ao girar o que é importante a gente interpretar, né? Que se eu giro esse triângulo retângulo, né, em relação ao eixo, vamos imaginar que isso aqui fosse um eixo Y, né? A gente tem que usar uma imaginação assim. Girei, 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 isso aqui vai me tornar um cone circular reto, né? E aí, o que eu consigo observar aqui? Que eu vou estar trabalhando com algumas informações, né? Então, vamos imaginar aqui que o valor do y pode ser a altura, o valor do H vai ser aqui a hipotenusa, né? A hipotenusa é o H, e o X aqui poderia ser, então, o raio, né? Então, o y a altura, o X o raio e aqui a hipotenusa. E o que eu conheço do cone, né? A área do cone é 1/3 da área da base vezes a altura, né? Então, a área do volume, perdão, volume do cone, não é. Então, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, a área da base é π, r ao quadrado. Então, no caso, eu estou substituindo aqui por x. Então, x ao quadrado vezes h. Poderia aqui usar um r, tá, gente? Sem problema nenhum, usar raio. Deixa eu avançar aqui. Ok, até aqui para tirar os dados, Aline. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu sei que o quadrado da hipotenusa, né, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, se eu resolver isolar, né, nesta equação uma das variáveis, né, se eu quiser isolar o valor do meu y, né, então eu vou ter mais ou menos a raiz quadrada do h ao quadrado, então, menos o x ao quadrado, né? Não, como nesse caso a gente está falando de medida, né, geometricamente medida tem um sentido só para valores positivos, né? Então, por isso eu vou fazer que o y seja positivo, né? E assim, então, meu y vou considerar só esse problema aqui da raiz quadrada. Então, se eu substituir agora o volume, né, para mim ter uma função, né, em relação a poucas variáveis, diminuir um pouco a minha quantidade de variáveis e conseguir relacionar essas duas expressões, né, eu vou trocar, então, na fórmula do y aqui, que era a minha altura, que representava antes, pela raiz quadrada, então, do h menos o x ao quadrado. E agora eu quero, então, fazer o quê? Eu vou fazer a derivada desta expressão aqui, né, em relação ao meu x. Então, eu tenho que derivar parcialmente, né, esse velhinho aqui, é calcular a derivada parcial em relação a x. O que eu tenho que tomar de cuidado aqui é que para mim derivar parcialmente isso aqui em relação a x, eu tenho x ao quadrado aqui e x ao quadrado aqui. Então, eu poderia separar isso aqui em duas partes, né, onde a primeira parte eu poderia chamar de u e a segunda parte eu poderia chamar de v, né? E aí eu tenho que aplicar a regra do produto, né? A derivada, então, é dada pela regra do produto. O que eu tenho que também cuidar é que nesta resolução aqui, não foi eu que fiz, isso aqui é um material que eu peguei pronto, a gente tem que cuidar que conforme o autor aplica a regra, nem sempre ele usa, né, o linha V mais o V'. Pode estar trocado, mas isso não tem problema, que no final, ao juntar, vai dar as duas soluções, né? Então, o que foi feito é identificar que eu tenho que aplicar a regra do produto, chamar uma parte de U, uma parte de V e aplicar a fórmula da derivação usando a regra do produto. Aí vai chegar nessa expressão. Aí, dessa expressão aqui, ó, para cá, daí foi feito aqui, foi tirado o mínimo múltiplo comum, né? Aqui da parte, como se isso aqui fosse um 1 vezes o 3, né? Tira o mínimo múltiplo comum, faz o MMC, né? Com toda esta raiz aqui, simplifica, né? E vai chegar em alguma coisa parecida desta forma aqui. Aí dá para fazer aquela continuação, né? O que é a continuação? É que se eu quero encontrar o ponto máximo, aí eu tenho que lembrar que eu vou procurar a derivada onde, né, o ponto crítico, né? Na verdade, para chegar lá, eu tenho que achar o ponto crítico, que é fazer a derivada parcial em relação. Então, aqui a x é igual a zero. Quando eu vou igualar essa expressão aqui em zero, né,
Então, essa parte que está dividindo, assim, você vai multiplicar pelo zero. Aí vai sobrar essa parte aqui que está multiplicando. Vou passar dividido pelo zero, né? Vai me retornar só o que está aqui em cima, né? Ou seja, que 2h ao quadrado menos 3x ao quadrado, como se isso aqui fosse só o zero. Né? Então, o meu problema consiste em resolver essa expressão aqui. Então, se eu passar o 3x quadrado para o outro lado, ele vai ficar positivo. E aqui, então, eu vou ficar com 2h ao quadrado. Eu posso pegar esse 3, passar dividindo, né? E aí, então, o meu x ao quadrado é igual a 2/3 do valor do meu h ao quadrado. Dá para a gente ainda trabalhar aqui de extrair esta raiz, só considerar valores positivos, né? E aí, portanto, então, o valor da derivada do volume, que se anula, vai ser o x igual, então, a raiz quadrada de 6 sobre 3. Dá para eu ajudar aqui, se vocês têm dúvida no finalzinho, ó, Aline, aqui a gente faria assim, mas só x igual, então, toda a raiz quadrada de 2h ao quadrado sobre 3. Tá? Primeiro que o valor do h eu consigo tirar para fora. Né? Então, ficaria h raiz de 2 sobre a raiz de 3. Né? Ao racionalizar isso aqui, eu vou ficar com raiz quadrada de 6h sobre 3. Então, esse vai ser o x. Mais ou menos deu para clarear. O problema maior vai estar aqui. Nós vamos entender esse produto. Acho que dá para dar uma estudada agora. Ajudou um pouco. Deu uma ajuda. Elas são mais complicadas, essas aqui. Eu falei para vocês no início, né? Boa noite, pessoal. Eu vou deixar aqui, Aline, dá para se quiser baixar esse arquivo, pode baixar. Eu tenho o download aqui no lado esquerdo da apresentação. Aí pode baixar, né? E pode dar uma olhadinha com calma no arquivo. Ele apresenta até outros métodos de solução para essa mesma questão, né? Até do... Ah, aqui daria para... falta uma partezinha, eu só achei o X, né? Aí teria que substituir, perdão, aqui no final para achar o volume máximo, né? Tá? Então tem essa partezinha aqui para complementar. E aqui vai falar, ela tem um modelo de explicação até por trigonometria, que dá para fazer sem usar as derivadas. Acho que é bacana para dar uma olhada, né? O importante é que a gente aplicar a derivada. Então ele explica todo por trigonometria. E ainda, deixa eu ver, é isso. Não, ele traz, deixa eu ver se ele traz outro. Ele traz um método que a gente não vai estudar, chama-se multiplicadores de Lagrange. Também é uma outra fórmula de resolver aplicações das derivadas parciais, né, usando uma outra terminologia, né, que é o método de Lagrange. Tá? Então fica ali o arquivo, dá para dar uma estudadinha, mas acho que não de nada ali, que bom que deu para entender. Sim, Eduardo. Ó, o professor gosta bastante, além do James. Eu só tenho que ver se tem lá na plataforma, tá? Mas deixa. Eu vou abrir aqui. Eu vou pegar meus livros aqui e eu mostro para vocês. Deixa eu abrir aqui. Aqui, só um pouquinho. Tem que ver se vai estar bem igual a esse, eu não sei, mas o nome é Anton. Deixa eu ver. Ups, aí. Esse aqui. Conseguiram visualizar? É Anton. Esse Howard Anton. Esse é muito bom também. Só não sei se ele tem online, né? Não sei que ver se ele tem online, se é no físico. Além desse, tem esse outro aqui, ó, que o pessoal usa bastante, eu gosto também, é o Leitold. Esse vermelhinho aqui, ó, Leitold. Aqui o nome. Ops. Leitold. E o Stewart. São os três que eu mais gosto. Tem outros também, né? Mas esses são os que eu mais gosto. Certo, pessoal? Muito obrigado aí pela participação, pela presença. Deixa aqui.
bons estudos, um bom tópico, né? E qualquer dúvida vocês podem postar lá no fórum, né? Que a gente vai estar sempre que possível ajudando e respondendo para vocês. Boa semana.